Olá! Nesse vídeo eu vou lhe ensinar a calcular, utilizando uma ferramenta online, como dimensionar e saber qual configuração do servidor para instalar um servidor em software Integra. O que é o software Integra? O software Integra é um software feito para você conseguir gravar e acessar remotamente diversos dispositivos, sendo câmera IP, DVR, NVR, encoders e assim por diante. Uma das principais vantagens dele é que com ele você consegue acessar diversas marcas de dispositivos. Muita gente, se você tem um cliente com uma rede de franquias, por exemplo, uma rede de lojas de 10, 20 filiais, nem sempre eles vão instalar todas as filiais de uma vez o sistema de CFTV. Então, às vezes demora de 5 a 6 anos para você conseguir instalar todas as filiais por causa de verba, por causa de tempo e assim por diante. Uma coisa que pode acontecer muito é o primeiro DVR que você instalou há 5 anos atrás nesse seu cliente, hoje ele está fora de linha, ou até mesmo você quis trabalhar com outro modelo, ou câmera IP, com uma nova tecnologia e assim por diante. Utilizando o Integra, você consegue acessar os dispositivos de tecnologia anteriores, de outras marcas, e integrar tudo no mesmo software, que ele vai estar podendo gravar remotamente, transmitindo essas imagens remotamente, fazendo uma central de monitoramento, ou até fazendo um backup remoto, caso haja, porventura, alguém roube o DVR fisicamente no local, o Integra pode estar gravando essas imagens remota. Eu vou te mostrar agora uma ferramenta que você consegue calcular, dimensionar qual o servidor que você vai colocar e qual a licença Integra para cada projeto. Para isso nós vamos acessar o site www.ricardoluiz.com.br, clicar no menu Ferramentas, Calculadora de Projetos. Ao clicar nesse link, vai aparecer um termo de responsabilidade, é só você clicar em Concordo. E logo aqui você vai ter a opção de adicionar câmera e adicionar um DVR. Vamos supor que você tem 3 estabelecimentos. Um com câmera IP, outro com DVR e um terceiro com um DVR de 16 câmeras mais 3 câmeras IPs. Então vamos dimensionar. Então nós vamos no primeiro estabelecimento, nós vamos colocar as câmeras do primeiro estabelecimento. Clicar aqui em adicionar câmera. Vamos colocar a marca. Então a câmera que nós temos lá é uma câmera da Tecvoz, por exemplo, mas poderia ser de qualquer outra marca aqui que daqui aparece na lista. Vamos colocar uma câmera bem conhecida da Tecvoz, que é HLC 79 ADP. Nesse local tem 10 câmeras IPs dessa, número de câmera. A compressão, essa câmera ele reconhece automaticamente qual é a compressão, as opções de compressão que a câmera tem. Então nesse caso aqui é MJPEG ou H264, nós vamos pôr o H264 que é o melhor. O número de frames que você está gravando nessa câmera. Nessa parte é muito importante, tá? Então se você estiver dimensionando um servidor para gravar as câmeras, o que você colocar aqui vai influenciar no tráfego em rede e no espaço em disco e no processamento do computador que vai estar esse servidor. Então você tem que ter todas essas informações, porque se depois que você instalou as câmeras for alterado, o seu projeto todo tem que ser alterado. Então se você já comprou o servidor e depois você viu que, vamos supor, você colocou 9 frames, e depois que você instalou tudo, o cliente achou que ficou a velocidade muito baixa e você tem que aumentar. Se você aumentar, vai ter que aumentar o processador do servidor também, número de HD, tráfego em rede e tudo mais. Então por isso que é bom você já deixar tudo dimensionado antes de inicializar a instalação, de vender para o seu cliente. Porque depois no meio do projeto não tem mais como alterar, até tem, mas aí você vai ter um custo muito alto aí
E por isso que muita gente fala que instalação IP é complicada. Desde que você dimensione tudo antes, fica tudo perfeito, tá? Então vamos lá. Então a gente costuma colocar em torno de 15 frames, é uma taxa de frames razoável para uma instalação IP. Por que 15 frames e não 30? O olho humano, a partir de 20, mais 15 frames, ele já não detecta muita diferença na imagem, você consegue ter um bom movimento com 15 frames. Então com isso você consegue economizar o espaço em disco, o tráfego em rede e consegue ter uma imagem com uma velocidade de movimento razoável. Vamos colocar aqui a resolução máxima da câmera, 2 megapixels, qualidade média, e aqui ele já dá automático o bitrate que você pode configurar na câmera, tá? Aqui também é muito importante. Se você aumentar esse bitrate da câmera para a qualidade da imagem ficar melhor, você tem que mudar aqui na calculadora de projetos também, senão o resultado final vai dar diferente. Para 2 megapixels eu estou achando pouco, vamos por 4.000, tá? O número de dias que você quer gravar, vamos por 15 dias. O DVR vai ficar ligado 24 horas por dia, sendo que 50% desses horários vai ter gravação. Por exemplo, se é uma loja que fica aberta 12 horas por dia, então o DVR vai ficar ligado 24 horas, o servidor Integra vai ficar ligado 24 horas, porém vai estar gravando ali em torno de 12 horas por dia no máximo. Tá? Tipo de gravação, se é ininterrupta, por detecção de movimento via hardware ou via software. Gravação contínua, eu aconselho estar colocando gravação contínua no servidor do Integra. Por quê? Ele vai consumir menos processador, mas vai consumir mais espaço em disco. Mas é a opção que eu escolho, que eu te aconselho. Mas se você não quiser, você tem a opção de detecção de movimento via hardware. Isso se a câmera IP ou o DVR que você estiver acessando tenha esse recurso e seja totalmente integrado com o Integra, que dependendo da marca, o fabricante não disponibiliza todas as funções via SDK. Então, nem todos os produtos são 100% integrados com o Integra. Às vezes é só a imagem que ele consegue detectar, que o Integra consegue detectar, por causa que foi o que o fabricante daquela marca específica liberou. Tá? Nesse caso aqui dessa câmera que nós estamos fazendo o teste, você consegue fazer detecção de movimento via câmera IP e ela manda para o Integra, que está 100% integrado. Ou detecção de movimento via software. Aí vai ser o software Integra que vai fazer a detecção de movimento e gravar conforme a detecção de movimento. Essa função é a pior de todas, porque você vai estar usando muito processamento do computador para detectar esse movimento. O ideal é você ou deixar a gravação contínua ou usar a detecção de movimento do hardware, no caso do NVR ou da câmera IP. Então vamos pôr aqui detecção de movimento via hardware, se vai ter LPR ou não. O que é LPR? LPR é um patch que você coloca a mais no software Integra, que quando a câmera pegar uma placa de um carro, ela vai pegar aquela imagem e converter em texto, identificando a placa do carro. Aí se você integrar o Integra com algum outro software de controle de acesso, ele vai mandar esses dados para esse software de controle de acesso e com isso você consegue tomar alguma ação. Liberar o portão para o carro entrar, ou bloquear a entrada do veículo, ou até mesmo depois acessar uma gravação colocando o número da placa do carro para saber que horário aquele carro chegou, para você ver a gravação, para ver quem estava dirigindo e assim por diante. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós não vamos usar essa licença nem LPR e nem analítico, que o Integra também tem vários patches de análise de vídeo, como cerca virtual, objeto perdido e assim por diante. Mas daí, isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em adicionar câmera. Ele automaticamente já adicionou lá no projeto lá em cima. Só que como esse projeto são para 3 filiais, então a gente colocou da primeira filial, agora a gente vai colocar da segunda filial. A segunda filial é um DVR,
Então nós vamos clicar aqui em adicionar DVR. Então você viu que aqui antes era câmera, então aqui ó, adicionar câmera, aparecia a câmera aqui em cima. Agora adicionar DVR, ele aparece como DVR aqui. Nós vamos escolher o DVR. Também é um DVR da TecVoz, nesse projeto que nós estamos fazendo. É um DVR TVI 16 canais. Aqui você coloca o número de DVRs que tem nesse local. Nesse caso é um DVR só. E quantas câmeras que esse DVR tem. Então, nesse caso, 16 câmeras. Compressão ele detecta automaticamente. Nesse caso, H265 só tem essa compressão. Número de frames, nós vamos colocar 480, por quê? São 30 frames em cada câmera. Como não é uma câmera IP e a resolução é menor, a gente consegue pôr em 30 frames que não vai consumir tanto. Qual resolução que nós vamos colocar? Então, vamos colocar aqui câmeras HD, resolução HD, né? Mas poderia ser Full HD também, porque esse DVR comporta esse tipo de câmera, câmera TVI com 2 MB de resolução. Mas nós vamos colocar só a resolução HD, qualidade média, ele já dá o bitrate total, tá vendo? Já deu 28.000, porque são 16 câmeras, né? O tempo de gravação, que nós queremos é 15 dias, 24 horas por dia, e movimento 50%. Gravação por detecção de movimento via hardware. Adicionar dispositivo. E ele já colocou na lista lá em cima também. Então aqui nós temos dois estabelecimentos, um com 10 câmeras IPs e o outro com um DVR. Tá? Então o meu software integra, nesse caso nessa simulação, ele vai monitorar somente esses dois equipamentos, essas duas filiais do meu cliente. Então nós vamos clicar em finalizar projeto. E aqui ele vai te dar todas as informações do projeto. Então, o total são 10 câmeras IPs, um DVR com 16 câmeras. Ele vai consumir 43 megas na rede. Então, se você quisesse gravar no número de frames, na resolução que nós configuramos pelo software Integra, só seria possível se o software Integra estiver na mesma rede. Se ele estiver via internet, nessa resolução, com esse número de frames, não será possível porque ele vai consumir 43 MB. E para você ter uma internet hoje no Brasil com um upload de 43 MB, é muito difícil. Mas é possível, a não ser que você esteja usando fibra ótica, aí, uma rede ponto a ponto, alguma coisa assim do gênero, tá? Mas via rede interna, você consegue gravar perfeitamente nesse caso aqui. Ele vai consumir 6 TB de armazenamento para gravar os 15 dias que nós configuramos, né? Então você precisa ter um HD de 6 TB e um único servidor. Tá? Se tivesse muitas câmeras IPs de alta resolução, ele já ia calcular que você precisaria ter 2, 3 servidores, ou um servidor de gravação e um servidor de visualização para monitorar e assim por diante. Aqui embaixo ele te dá as licenças que você tem que adquirir para gravar esses equipamentos. Então o software Integra, ele tem um preço para quando você utiliza ele com os equipamentos TecVoz, e ele tem outro preço quando você utiliza ele com equipamentos de outras marcas. Sai um pouco mais caro, daí você tem que comprar licença multimarca. Aqui ele te dá mais informações e te dá a configuração do servidor que você tem que adquirir. Então, nesse caso, um servidor com processador Intel Core i5, com memória RAM de 8 GB, DDR3, HD com uma velocidade de no mínimo 7.200 RPM, placa de rede GB, isso é bem importante, tá? Placa de vídeo de 1 GB DDR, tá? Então ele precisa de uma placa de vídeo boa. E ele aconselha usar o Windows 8, aqui agora é o Windows 10, né? Então, se você quiser salvar esse projeto, você clica no menu aqui em cima, clica em salvar, coloca o nome do projeto e ele vai salvar o projeto. Ou se você quiser, você pode clicar em exportar em PDF. Aí ele vai criar esse arquivo que você pode até mandar para o seu cliente anexado no seu projeto final. Aqui ele vai te dar todas as informações que a gente falou anteriormente. Quais são as licenças que você precisa adquirir, qual o número de câmeras, quanto vai consumir em rede e assim por diante. E aqui em cima ele te dá as informações que você colocou na calculadora de projetos, que são 10 câmeras, um DVR, qual a resolução, o número de frames. Isso é super importante você salvar um arquivo desse, tá? Por quê?
Se posteriormente o seu cliente ou você, até mesmo você quiser mudar o projeto, você consegue ver em cima de quais dados foi dimensionado o servidor, para você saber se você tem que melhorar ou não o servidor. Tá ok? Então, esse vídeo é isso. Se você gostou, comente embaixo. Se você tem algum amigo, ou algum cliente ou colega de trabalho que você acha que seria útil esse vídeo, compartilhe com ele. Obrigado e até mais.